ensaio sobre o entendimento humano. Leva 18, 20 anos fazendo isso. Ensaio sobre o entendimento humano. Mas o interessante, Ricardo, e por isso o estudo da história não pode nunca ser negligenciado, é que, em primeiro lugar, John Locke vai viver as mesmas dificuldades que Guilherme de Ockham. Vai ser obrigado a exílios, a fugas, a enfrentamentos. Mas mais do que isso, ele vai estabelecer uma estratégia. E entender essa estratégia do John Locke é fundamental para compreender por que, afinal de contas, no braço anglo-americano, as questões de arbitramento de responsabilidade, elas seguiram por um caminho. No braço continental europeu, que é o da nossa tradição, seguiram por outro, a ponto de continuarmos teoricamente contemplando e não constituindo pela via da teoria. Voltando ao John Locke, o que ele fará? Ele produzirá 3 rascunhos, 3 ensaios, 3 drafts. Então vocês vão encontrar rascunho A, rascunho B, rascunho C, sobre o ensaio sobre o entendimento humano. Se a gente pensar em termos relativamente laicos e contemporâneos, poderíamos imaginar os rascunhos como ideias provisórias que ele publicava para sentir a reação, para fazer um pouco do que eu estou fazendo aqui agora, para falar, ouvir a minha voz e depois ouvir as questões que vocês vão colocar, professor Ricardo, o Rafael. Você também é professor, Rafael? Yuri, professor Yuri e tal. É natural que se pense assim. Mas esses rascunhos não saíram com o nome do John Locke. Eles saíram anônimos. Exatamente porque a disputa pelo que era o conhecimento, naquele instante, se estabelecia como uma disputa política. Não mais uma revelação. Conhecimento como revelação. Mas a partir da ideia da epistemologia, o que é epistemologia? A epistemologia é o campo do saber que estuda o conhecimento seguro, formas seguras de se conhecer. Conhecimento seguro. E ele trazia para nós humanos a responsabilidade do ato de conhecer. Ele dizia, olha, aqui eu não tenho mais um processo de verdade que se descobre, mas de fatos que se constituem, de conhecimentos que se constituem e que, em hipótese alguma, eu teria como dizer, aqui eu estou diante da verdade real. Por mais que o Fábio possa recorrer na sua argumentação com o hipotético interrogador, a gravação, ao depoimento, como é seu nome? Jéssica. O depoimento da Jéssica, a gravação em vídeo lá do curso, uma eventual gravação em áudio, John Locke vai dizer, esse conjunto de elementos, ele poderá nos levar a formular uma ideia sobre os fatos. É sempre possível que esta ideia não corresponda integralmente a como o fato ocorreu. E isso é natural. Isso não é problemático. Ele dessacraliza o processo de conhecimento.
Ao desacralizar o processo de conhecimento, ele também está desacralizando o processo de julgamento. E está criando as condições para investigar o que? Os métodos de conhecimento. Se conhecer é possível, como eu vou conhecer? Qual é a melhor maneira de conhecer? Pensemos o seguinte, esse momento da história do Ocidente é o momento do nascimento da ciência. É um momento no qual o saber se converte parcialmente em ciência. O que é a ciência? É um saber instrumental. É um saber orientado à transformação da natureza. É um saber orientado à modificação da própria realidade. É o saber próprio da reflexão de um tempo em que as condições de vida vão mudar, condições econômicas, formas de produção, formas de distribuição de riqueza e condições de organização política. O exílio dele, e aí ainda antes da publicação do ensaio sobre o entendimento humano, ele vai publicar um compêndio sobre o ensaio sobre o entendimento humano. É um processo lento, é um processo em que ele está testando os limites do poder político sobre o questionamento a respeito da sua própria legitimidade. Nos anos anteriores, no período anterior, e essa é uma nota importante, esses pensadores, todos esses pensadores, Thomas Hobbes antes dele e outros, independentemente das suas formulações no campo da política, todos eles escreveram sobre epistemologia. Todos eles escreveram sobre epistemologia. E isso tem que ser uma pista, Ricardo. A partir do momento em que eu vejo um pensador da ciência política tendo antes que explicar que ele pode conhecer aquele objeto, é porque, a rigor, não se poderia conhecer o objeto, ele teria que ser indiscutível. Como forma não só de manutenção do poder do dominante, do governante, mas da expressão deste poder em dois campos bastante delicados do exercício de qualquer governo, que são os campos da tributação e os campos da distribuição de castigo. Tributação e distribuição de castigo. Nós estamos falando do surgimento de um tipo de burocracia, de um tipo de burocracia que vai dar origem a um modo como hoje funcionam os sistemas de justiça criminal. Funcionam hoje os sistemas de justiça criminal. No lado europeu, racionalista, vocês todos já ouviram falar de Descartes, já ouviram falar de Spinoza, de tantos outros. O Descartes, especialmente, que vai ser decisivo para nós, ele era jesuíta. Então ele enfrentava as mesmas dificuldades políticas que o Guilherme de Ockham, nessa sua tentativa de equilibrar as coisas, mantendo Deus no centro, mas dizendo, calma, não é por aí que a coisa vai. E os racionalistas, embora tenham rompido com o realismo, eles seguiram por um caminho que vai ser fortemente impactado. Falei John Locke. Vai ser fortemente impactado por um segundo pensador central para a organização política do sistema de justiça criminal, que se chama David Hume. Os racionalistas foram os principais impactados pela postura do David Hume. Então nós vínhamos de um tempo da verdade real, revelada. Por que verdade real? Porque não se diferenciava a dimensão da realidade das questões da verdade. Elas eram compreendidas, mas não era um erro metodológico, era uma questão política antes de tudo, de exercício do poder.
cada tempo, cada sociedade tem a sua maneira de se organizar, do poder ser exercido nela. É isso que nós temos quando nós olhamos para os Macuxi, ou quando nós olhamos para os nossos vizinhos do Equador, da Bolívia, do Peru, e eles têm as suas técnicas de atramento de responsabilidades, com decisões que nos parecem bastante estranhas, relativamente à metodologia que eles empregam para decidir, ou quando, que é algo que eu gostaria de convidar vocês a fazer. Porque não vejo um processualista penal, sinceramente, que seja formado com exclusividade numa tradição continental europeia ou norte-americana. Nós olhamos para a África e vemos as formas de arbitramento de responsabilidade na África. Nós vamos passar, né, a pensar nisso tudo. Olha, nós temos... o saber é construção. O saber é construção. Se ele é construção humana, ele está sujeito às vicissitudes humanas nestes campos fundamentais de exercício do poder político e, na sua expressão, do poder de castigo. Ainda antes de prosseguir, voltar ao David Hume, aproveitando este corte que eu marco a questão do saber como construção, pedindo também 1 milhão de desculpas a vocês, dizendo, olha, não precisam comprar todos os livros. Quem tem que comprar todos os livros é a USP e a Defensoria Pública. Existe um negócio chamado biblioteca. A formação nossa se faz em bibliotecas. Bibliotecas. Então quem tem o dever de fazer essa aquisição é a Defensoria Pública e a USP. Existe um livro de 2 autores importantes, um deles já falei aqui, que é o Boaventura de Souza Santos. A outra se chama Maria Paula Menezes. Maria Paula Menezes. Ela é de Moçambique. Chama-se Epistemologias do Sul. Epistemologias do Sul. E aí lá, no Epistemologias do Sul, tem textos do Henrique Dussel, tem... A gente vai olhar, a gente vai compreender esse caráter social do conhecimento. O conhecimento como uma construção social. Então nós estamos saindo daquela naturalização, nós estamos desnaturalizando, né, do Aristóteles, Tomás de Aquino, da verdade real, entrando num campo em que, ao fim e ao cabo, a gente termina na Revolução Francesa, as pessoas reivindicando o direito de escolher os governantes, de decidir sobre a sua vida, avançando até o século XXI, em que as pessoas decidem o seu gênero, tomam outras tantas decisões importantes que cobram, que rompem com uma aparente natureza por que insistência na crítica à natureza? Porque a ideia de natureza corresponde a uma ideia de definitividade. Uma definitividade, um destino, uma inevitabilidade que não corresponde à realidade humana. Que não guarda ligação com a realidade humana. Então, no Epistemologias do Sul tem vários textos muito interessantes que eu sugiro que vocês leiam, não apenas para fortalecer a ideia do conhecimento como construção, mas para enxergar a ideia do conhecimento como construção social plural. Plural. Então, voltando à Europa, à epistemologia e ao empirismo, racionalismo, e aqui falando que a gente está nesse momento de formação das bases do capitalismo. Eu mencionei Galileu Galilei na primeira parte da aula, tenho a impressão que eu falei dele, né, de Galileu Galilei, da importância do método científico, de como isso vai depois repercutir. Dá um exemplo, a prova do DNA. Tá? E outros tantos exemplos que a gente vai tirar, daqui a pouco nós vamos ter mais 8 horas aqui falando de vários exemplos, de várias questões associadas a isso. Então, nesse instante, mais na frente um pouco,
Já expliquei que essa obra do Locke se produz da forma como se produz, por uma exigência política, uma questão dele de sobrevivência, de como, né, colocar as suas ideias, né, amigo de Platão, mas amigo da verdade, né, colocar as suas ideias e manter a sua cabeça grudada no pescoço. Que era questão óbvia, né? Lá na frente vem David Hume. E David Hume também vai, embora ele tenha produzido uma obra fantástica, que é a Condição Humana, ele vai... Me lembra o título do livro do David Hume sobre epistemologia? Ele vai produzir um texto de epistemologia genial também, que daqui a pouco eu vou lembrar também. Se eu não lembrar, o Yuri vai lembrar, o Yuri vai pesquisar lá. Está procurando aí. Tá? Que é um marco. David Hume é conhecido por ser eu odeio essas palavras, o pai doa, né? A mãe doa, coisa horrível, né? Por ser o pensador do ceticismo moderno. Investigações sobre o entendimento humano. Investigações sobre o entendimento humano. Tá? David Hume, escocês, Investigações sobre o entendimento humano. Investigações sobre o entendimento humano. A gente está falando do John Locke, do cara que vai ser o professor do Gilbert que vai produzir no século XVIII, 1724, um livro que ele escreve em 24, o livro fica pronto e vai circular 20 anos depois. É um dos primeiros livros sobre prova penal. Estamos falando de um empirismo que se dedica ao desenvolvimento de métodos para a demonstração da existência de fatos e para a afirmação sobre a existência de objetos num nível de probabilidade que é um nível suficiente para a formação de uma querido professor Álvaro chegando aqui, nos dando prazer e honra, da certeza que orienta os caminhos. Vem o David Hume e vai colocar em dúvida a própria possibilidade do conhecimento nesses termos. Nós saímos de uma verdade absoluta, de uma verdade real de Aristóteles e Tomás de Aquino, para uma verdade provável de John Locke, com sofisticados esquemas metodológicos para isso. Os dois, tanto o compêndio como o próprio ensaio, são fundamentais. E chegamos a um David Hume que vai questionar isso tudo. Que vai questionar, já ciente da diferença entre realidade e verdade, vai dizer, olha, não vou questionar a realidade, não faz sentido. Isso não é discussão. Não tem seriedade, não tem sentido. Eu discuti a realidade. Mal sabe ele que os neurocientistas hoje, né, questionam a própria realidade. Com razão, em alguma medida com razão. Mas eu discuti a questão da verdade quando a realidade ela não está presente mais. E vai sustentar não só essa impossibilidade do conhecimento da realidade, da verdade, né, da afirmação sobre o verdadeiro, que é o ponto fundamental lá do John Locke, a ideia do verdadeiro e não da verdade, uma proposição que se afirme verdadeira, usando os métodos que nos permitiram concluir que provavelmente aquilo ocorreu. O David Hume vai questionar isso e vai atingir os dois campos, tanto o processo penal como o direito penal. Vai atingir fortemente os dois campos, que vai também, a partir daí, questionar a liberdade, a própria liberdade de ação. Ao colocar em dúvida a causalidade. Ele vai dizer, olha lá, desde Galileu, passando por John Locke, etc, etc, a afirmação de que alguma coisa é verdadeira ou não vem por indução a partir do reconhecimento de certas regularidades.
Newton, né? Se eu largo o livro, ele cai. Se eu largo o livro, ele cai. Se eu largo o livro, ele cai. David Hume vai dizer, olha, isso não significa que haja uma relação de causa e efeito aqui. Ela é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Não tem condições de provar que haja essa relação de causa e efeito. Pelo hábito, estamos acostumados a associar o ato de largar o livro ao fato dele ser atraído para o centro da Terra. Mas isso é indemonstrável. Eu posso crer nisso. Estamos entrando em outro campo importante na epistemologia, que é o chamado sistema de crenças. Eu creio que João matou José, que Cláudio cometeu o crime de lavagem de ativos. As nossas decisões, elas se apoiam nos nossos sistemas de crenças. E o David Hume vai no âmago disso, dizer que há vários sistemas de crença, o da filosofia antiga, da ontologia, mas também o da filosofia moderna, do empirismo e do racionalismo, da epistemologia. É importante essa passagem. David Hume é um dos grandes pensadores da prova na atualidade, um dos grandes epistemólogos da prova, é um professor de Alicante chamado Daniel Gonzalez Lagier. Daniel Gonzalez Lagier. Daniel Gonzalez Lagier. Que tem uma rica publicação em termos de epistemologia. E recentemente, aí vocês vão ter que me ajudar mesmo, que saiu semana passada, já está disponível na academia.edu, mas saiu semana passada pela editora Marcial Pons o livro dele sobre David Hume. Nós vamos dar uma olhadinha. Marcial Pons, Daniel Gonzalez Lagier, David Hume. David Hume é um camarada que até hoje o pensamento dele exerce influência em outros níveis, porque a gente já está no terceiro momento da filosofia ocidental, que é o momento da filosofia analítica. A gente já está num outro plano já, né, de superação da filosofia moderna, da epistemologia. Achou o título dele? Pois procura para mim quando puderem, né? Tá? Gonzalez Lagier. Sobre a sombra, na sombra de David Hume. Na sombra de David Hume é o título do livro dele, recentemente publicado pela editora Marcial Pons. David Hume é o camarada que vai fazer Kant se recolher durante 15 anos. Kant já era um filósofo famoso, tinha 45 anos, quando ele se depara com um livro do David Hume. E ele, que era um racionalista que não tinha dúvida de que o conhecimento era possível, ele então esbarra. Achou? La sombra de David Hume, alguma coisa aí. Depois, Ricardo, me ajuda nisso aí. O Kant, para 15 anos, de escrever, impactado pela força, porque, afinal de contas, se eu não tenho como estabelecer causalidades, eu não tenho como estabelecer responsabilidade. Eu não posso responsabilizar João por ter matado José, se eu não posso estabelecer que a ação de João é a causa da morte de José. Vai ser sempre arbitrário. É a La Sombra de Hume. A La Sombra de Hume. É um balance crítico do intento de la neuroética. Não está abrindo essa. A La Sombra de Hume. Agora sim. Um balance crítico da intenção da neuroética de fundamentar a moral. Balanço crítico da neuroética de fundamentar a moral. Nós estamos com um autor, um autor do século XVIII, cuja presença dele ela é muito forte também entre um setor dos analíticos
que é o grupo que se dedica à linguagem, um autor importante, mas mais importante exatamente ali, quando ele vai questionar o nosso processo penal, a justiça das nossas decisões, no direito material penal, a justiça das incriminações. E que leva Kant a uma preocupação, afinal de contas, mas o caos que se cria se eu não puder penalizar um autor de um homicídio. Tá? E Kant vai se recolher, e quando volta, ele volta com a trilogia do juízo. Gonzalez Lagier, L-A-G-I-E-R. Tá? Ele volta. Daniel Gonzalez Lagier tem um texto que vocês podem baixar no academia.edu, está em espanhol, La Prueba de los Hechos. La Prueba de los Hechos. A prova dos fatos. A prova dos fatos. É um texto de leitura obrigatória nessa formação. Nossa. Aí. E o Kant virá com a trilogia do juízo, o juízo da razão, né? É crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo, no qual vai apresentar as suas respostas ao David Hume. Nós não vamos avançar nelas aqui, nem nos pós-kantianos, mas vamos parar num aspecto dessa discussão toda, para voltar ao nosso objeto, Ricardo. Por quê? Porque eles rompem com a ideia da teoria como contemplação e passam a trabalhar uma teoria, ora a teoria como explicação, ora a teoria como instrumento de transformação. Nos dois casos, a partir de algo chamado experiência. Algo chamado experiência. Todo pensar, falávamos isso no intervalo, quando voltávamos aqui, o colega estava aqui, e conversávamos, o professor Ricardo, ele dizia da preocupação que todos nós temos, professores, de pedir a nossos alunos para acompanhar as audiências e compararem as audiências com o que nós estudamos em termos de direito processual penal. Essa fala do professor Ricardo, desculpe seu nome, né? Teodoro. E do Teodoro aqui, os dois conversavam sobre esse tema, ela está no centro do curso que vocês estão fazendo, que nós estamos compartilhando aqui. Teoria e prática, teoria e experiência. Vou sintetizar isso. Tá? Teoria como contemplação permite uma prática dissociada da teoria. Teoria como experiência nunca. Álvaro, professor Álvaro, ele está lá, ele é defensor público no júri. O preceito dispositivo lá do procedimento do júri, ele tem uma determinada orientação, ele estabelece um comportamento ideal. Ele fez 500 júris. Dos 500 júris, este preceito não foi observado. Lá atrás mesmo com Aristóteles, ou aqui na frente, irrefletidamente, entre nós. Como é que é? Na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Nessa evolução que nós estamos fazendo aqui a tarde toda, que eu estou procurando fazer, construir com vocês, não há na prática a teoria outra. A experiência é teorizável. Então eu tenho que olhar para aqueles 500 atos e teorizar os 500 atos. Eu não posso trabalhar numa noção organicista, orgânica, de fisiologia e patologia. Isso está errado, isso é patológico. Mas como patológico é o presente? Como patológico é a experiência?
Processo é a relação jurídica, é óbvio que já está, né? Usei o exemplo porque é seminal, né, no direito processual. Processo conjunto de relações jurídicas, processo de instituição, etc. A minha proposta, que eu sei, e aí vou avisando logo, que é muito diferente da proposta do Levi Streck, que é muito diferente, é de que deixa o processo de lado e vamos olhar a experiência de arbitramento de responsabilidades. Lembra que eu falei? Nos disciplinaram a estudar processo. A minha proposta é indisciplinar num certo sentido. É romper as fronteiras artificiais. Ter alguma coisa que eu quero que seja e investigar a experiência. O direito como experiência social. O direito como experiência social. Portanto, a prática de arbitramento de responsabilidades como uma determinada experiência. Uma experiência que é jurídica. Durante muito tempo, Rafael, essa forma de fazer as coisas que eu estou propondo, ela foi intitulada de perspectiva sociológica do processo. O que é problemático, porque você desqualifica esse olhar como um olhar jurídico. Há um excelente autor, de quem eu gosto muito, chamado Alberto Binder, professor de processo penal da Universidade de Buenos Aires, discípulo de Júlio Maia, um extraordinário processualista penal argentino, uma referência do processo penal. Esse é um dos livros dele, Direito Processual Penal, tomo 1. E aí eu concordo com ele, vai começar ali as investigações sobre o processo penal, o processo penal, o direito processual penal como saber prático, o direito processual penal como ideologia do procedimento, eficiência e garantia, antinomia fundamental como conceito base, a reconstrução hermenêutica do processo penal como disciplina, o sistema normativo da justiça penal, a justiça penal como espaço político. Mas lá no início, o Binder vai dizer, olha, apesar de tudo, temos que blindar o processo penal dos elementos criminológicos, das correntes de política criminal. Ele vai afirmar, eu sou um abolicionista sério. Ele insiste no sério, é importante. Eu não sou um abolicionista utópico, eu sou um abolicionista mesmo. E como tal, eu tenho uma atuação política nesse sentido. Mas como processualista penal, eu tenho que olhar sem essa perspectiva abolicionista. Dispensado desta perspectiva abolicionista para as práticas sociais de arbitramento de responsabilidade. Pois bem, na minha opinião, Binder avançou muito, vai muito além do que nós lemos respeitosamente nas obras de processo penal publicadas no Brasil. Ele vai muito além. Não conheço, e aí pode ser universalização da minha ignorância, não conheço obras de processo penal que se dediquem à análise institucional. A análise institucional é fundamental na compreensão do processo. Não conheço obras de processo penal no Brasil que se dediquem à análise das organizações. Não há. Organização é questão de direito administrativo. Instituições é direito administrativo, direito constitucional. E se perguntam, afinal de contas, Álvaro, por que
a reforma das cautelares em 2011 não funcionou.